Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje, que começa justamente com esse anúncio da Embraer hoje, dessa joint venture, ou seja, essa nova empresa que vai formar com a Boeing. Esse é o primeiro destaque exatamente sobre isso. As ações da Embraer tiveram uma queda expressiva hoje na B3, vinham subindo até ontem justamente na expectativa desse acordo. Hoje caíram, daqui a pouco a gente explica o que seriam parte dessas razões, pelo menos, da queda das ações da Embraer. Aliás, caíram pesadamente e foram uma das responsáveis por puxar o índice Ibovespa para baixo. O Ibovespa caiu com Petrobras e Embraer, ou seja, a Embraer é uma das empresas que foram negativas hoje, ao lado da Petrobras. Os brasileiros já pagaram 1 trilhão e 200 bilhões em impostos até o momento. Esse é o dado do impostômetro da Associação Comercial de São Paulo de hoje, quinta-feira. Novas profissões à vista com a quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial é a indústria 4.0. A gente vai falar dessas profissões. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, divulgou exatamente as 30 novas profissões que estão surgindo com esse novo momento da indústria. E caiu o endividamento das famílias brasileiras. O dado é da Confederação Nacional do Comércio, só que tem um detalhe. Caiu sim, isso é uma notícia boa, mas o ritmo foi muito lento, o que demonstra alguns problemas de o porquê do ritmo lento. A gente fala disso tudo no cenário econômico que já está no ar. A fabricante brasileira de aviões Embraer e a fabricante americana de aviões Boeing anunciaram hoje finalmente um acordo. O acordo que estava sendo costurado desde o ano passado é a criação de uma terceira empresa que tem as duas empresas agora como sócias. A nova empresa está focada em jatos comerciais, deixando de fora a operação militar, que vai continuar com a Embraer justamente por uma exigência do governo brasileiro. Mas o controle dessa nova empresa passará a ser completamente da Boeing, porque parte desse recurso agora do acordo vai ser repassado à Embraer para deter mais ações de controle. As ações da empresa caíram hoje, da Embraer caíram hoje, apesar do acordo, porque obviamente o mercado que estava animado com essa possibilidade de acordo começou a ver alguns problemas. O fato é que ainda carece de boa parte de explicações o acordo que foi anunciado hoje pela Embraer. Vamos dar uma olhadinha, até porque o que se tem exatamente desse acordo é que as ações, as áreas de defesa e segurança vão permanecer com a Embraer, como eu anunciei anteriormente. A Boeing não interfere nesse processo. Elas informaram que vão criar uma segunda empresa depois, justamente para fazer alguma operação nessa área, mas também não houve ali a divulgação de acordos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu queria, na verdade, as ações da Embraer. Temos as ações da Embraer antes ou não? Temos depois, Renato? Tá bom, então vamos só entender o acordo, daqui a pouco a gente divulga as ações da Embraer. A Boeing e a Embraer anunciaram essa nova empresa, vamos lá, só seguir aqui, olha. O acordo para a nova empresa é no valor de 4 bilhões 750 milhões de dólares. Essa nova empresa está indo justamente nesse valor. 80% pertencerão à Boeing, 20% à Embraer brasileira. Ou seja, retirando-se aquelas outras atividades da Embraer. Essa é uma terceira empresa, ou seja, a Boeing não comprou a Embraer não foi vendida para a Boeing. Isso foi inclusive uma proposta da Boeing que não foi aceita pela Embraer e nem pelo governo brasileiro, que tem o direito de veto a qualquer operação da Embraer, embora seja uma empresa privada. 3 bilhões, dada essa divisão agora de cotas, ou seja, de ações entre a Boeing e a Embraer, 3 bilhões e 800 milhões de dólares vão ser pagos à Embraer. É exatamente essa diferença aqui. Esse percentual que ficou com a Embraer, ou seja, nós estamos falando de 30% a mais, é o valor que agora vai ser repassado à Embraer. Vamos lá, para a gente seguir agora para entender um pouco mais esse acordo. O controle, obviamente, vai ser da Boeing, porque ela vai deter 80% das ações. Executivos da empresa vão ficar no Brasil, ou seja, o comando da empresa será no Brasil, mas vai se reportar ao comando da Boeing nos Estados Unidos. É uma operação para aviões comerciais, focado completamente em aviões comerciais, entre 70 e 450 lugares, ou seja, assentos, que são aqueles grandes aviões que a Boeing já faz, mas o interesse da empresa brasileira é justamente a capacidade que ela tem de fazer aeronaves de médio porte.
Projeção de início desse acordo no final de 2019, por enquanto não tem nenhuma mexida acionária nas empresas neste ano de 2018. E o governo brasileiro mantém a Golden Share. Golden Share é a ação de ouro, ou seja, embora o governo brasileiro não seja majoritário, não tenha controle da companhia, porque ela foi privatizada lá nos anos 90, o governo brasileiro manteve, porque a Embraer é uma empresa considerada estratégica, foi criada para ser estratégica, está sendo mantida para ser estratégica. Ou seja, essas questões de segurança, os jatos militares, boa parte dos jatos militares que o Brasil tem, foram desenvolvidos pela Embraer. E o novo jato militar, inclusive com a operação de uma outra empresa europeia, também está sendo feito pela Embraer, é uma participação, ou seja, isso tudo não foi vendido para a Boeing, ou seja, não faz parte do acordo com a Boeing. Agora, aqui tem toda uma situação, e por que as ações caíram? A gente vai mostrar o valor das ações. Por que as ações caíram tanto hoje? Porque o acordo, primeiro que ele é extremamente longo. Ele foi anunciado hoje sem muitos detalhes e ele vai passar por uma série de análises de agências brasileiras aqui, porque nós estamos falando de a formação de uma terceira empresa aqui no Brasil, nos Estados Unidos. E, além de tudo, tem exatamente essa condição especial do governo brasileiro de vetar um acordo que ele, em algum momento lá na frente, se por acaso houver alguma alteração no que está sendo proposto hoje, o governo tem direito a veto. O governo brasileiro não perdeu esse direito a veto. E, obviamente, que nós temos um governo que vai até dezembro deste ano e o ano que vem será um novo presidente. Nesse meio caminho, obviamente, o novo presidente pode ter um pensamento diferente. Tudo isso gerou uma série de dúvidas nos investidores e parte disso justifica a queda das ações da Embraer, que a gente vai ver aqui, olha. As ações ordinárias são as que têm controle da Embraer, ou seja, dão direito a voto no conselho da Embraer, caíram até mais durante o dia, terminou em 13,95% de queda, 23,19%. Perda de, para você ter uma ideia, esse valor de queda da Embraer corresponde a quase 3 bilhões de queda do valor de mercado da empresa. Duas explicações cabem nesse momento. As ações da Embraer subiram, o que se pode dizer numa expectativa muito positiva que o mercado tinha do anúncio desse acordo nos últimos dias. Ou seja, essa queda em algum momento é uma correção de valor. Mas nós temos dois movimentos ali. Um é muito simples de ser explicado. Tem um movimento especulativo do investidor que compra na baixa, imaginando que muita gente vai gostar desse acordo, então as ações vão subir, e quando subiu, ou seja, quando a ação estava no alto, vendeu. E aí vendeu, ter essa queda artificial do preço da ação. A segunda coisa é que, dado o acordo ser muito longo, extenso e com todas as pré-condições que eu fiz menção anteriormente, o investidor olha no longo prazo e, sem as certezas, deixou de investir, portanto, se desfez de parte dessas ações. Daí justifica essa queda da Embraer, cujo valor menor interferiu no Ibovespa hoje. Foi uma das ações que mexeram no Ibovespa hoje. O Ibovespa hoje caiu 0,25%, é uma oscilação negativa, um pouco mais que uma oscilação negativa, 74.553 pontos. No mês, ou seja, em um mês, se a gente pegar os últimos 30 dias, o Ibovespa tem uma desvalorização de 2,73%. Se a gente seguir agora para a gente olhar um pouquinho mais do dólar comercial, hoje foi um dia de alta do dólar, pouco mais de 0,5%, a R$ 3,93. Em um mês o dólar já se valorizou 3,15%, no ano é bem mais do que isso, a gente está falando de um dólar muito alto. Tempos atrás nós falamos de dólar 3,40, 3,30, 3,50, 3,60, imaginávamos que poderia parar por ali, não subiu muito mais. Vamos seguir aqui para a gente entender um pouco mais. As ações da Petrobras, que foram uma das que caíram hoje bastante, 3,41% de queda a R$ 17,82. Vamos seguir aqui um pouquinho mais. A cotação do petróleo hoje, do tipo Brent, caiu 0,82% e o tipo do petróleo texano do Golfo do México a 1,65% de queda. Ou seja, nós tivemos essas questões todas envolvendo a Embraer e isso tudo fez com que boa parte do mercado hoje operasse numa situação de qual é exatamente a informação para fazer valer a compra ou a venda da ação. De alguma forma nós tivemos dois tipos de atitude. Um de guarda, ou seja, de espera, mas que contribuiu para a venda de ações e com a queda da empresa, e o especulativo que comprou, evidentemente, lá atrás, imaginando que esse acordo fosse anunciado em algum momento, as ações subiram e aí vendeu na alta, que é uma coisa que acontece com frequência aqui. Fato é que essas são as condições, pelo menos as preliminares do acordo. Há muita coisa ainda que precisa ser discutida e, claro, o fato de ser uma operação que está prevista pelas duas empresas de ser concluída apenas no segundo semestre do ano que vem,
Isso demonstra claramente o quanto se pode ter de incertezas. E comissões de regulação aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, ainda vão ser consultadas sobre essa operação. Isso pode mudar, obviamente, durante todo o percurso, ou seja, é um acordo anunciado, mas não fechado. O fechamento desse acordo deve acontecer, como disse, no final do ano que vem. Os brasileiros já pagaram mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Os dados são do impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. A repórter Gabriela Santilli está conosco aqui na capital paulista e tem mais informações. Oi, Gabi, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. Hoje o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo marcou 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Chegou na marca mais exatamente ali às 11 horas da manhã. Uma comparação que está sendo feita é que esse valor daria para comprar cerca de 6 milhões de apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, o que no caso iria zerar o déficit habitacional no Brasil. Só uma comparação para a gente entender, né? O tanto de dinheiro que a gente já pagou de imposto. O impostômetro registra o valor que os consumidores já pagaram em taxas, em impostos e contribuições desde o início do ano. Então, desde o 1º de janeiro, vai registrando esse valor. Esse valor agora, de 1,2 trilhão de reais, foi marcado 16 dias antes do que foi marcado em 2017, o que demonstra a elevação tributária que temos esse ano de 2018. De acordo com o presidente da Associação Comercial, Alencar Burti, o aumento de arrecadação é proporcional à retomada da economia. As pessoas estão voltando a comprar produtos de maior valor, como veículos, então também aumenta o imposto arrecadado. Esse painel do impostômetro, Piotr, foi implantado em 2005 pela associação para mostrar aos cidadãos a alta carga de tributos e daí não só isso, né, incentivar a cobrar dos governos um retorno desse dinheiro. Outras cidades também já têm esse recurso, é o caso de Florianópolis, do Rio de Janeiro, Brasília, entre outras cidades. Também dá para checar esses valores no site do impostômetro, que é impostômetro.com.br, Piotr. Muito obrigado, Gabriela. Bom, só duas coisas. Gabriela já fez menção de ambas as coisas ali. Obviamente, nós estamos tendo um crescimento da economia, a gente tem falado disso aqui, vai ser menor do que se esperava, ou pelo menos as expectativas neste momento apontam que o crescimento do PIB este ano, do Produto Interno Bruto, será menor do que se esperava lá no final do ano passado, as projeções que tínhamos no final do ano passado, mas se arrecada mais impostos porque a atividade econômica está se aquecendo. Isso é positivo. O outro dado do imposto é saber exatamente como é que esse imposto é gasto. E aí são duas coisas que precisam ser levadas em conta. A mais simples é sempre aquela: o Estado tem que devolver em serviços de qualidade o que os cidadãos pagam de imposto. Isso é teoria básica de economia, isso faz parte da lógica. A outra questão é: como é que o Estado está gastando esse dinheiro? E aí é uma outra discussão que é um pouquinho mais complexa, mas mesmo assim bem clara e precisa ser compreendida. Hoje, boa parte das prefeituras, dos estados e do próprio governo federal, parte do recurso é gasto com folha de pagamento, ou seja, o Estado ficou inchado. E quando você gasta com folha de pagamento ou previdência, por exemplo, os municípios têm previdência pública, previdência municipal, os estados também têm sua própria previdência e o governo federal tem, e daí é que se fala da necessidade da reforma da previdência, porque do ponto de vista contábil, hoje a previdência traz prejuízo ao país, ou seja, você tem que realocar recursos de uma outra área, que poderiam ser investimentos em serviços públicos, para pagar a conta justamente de servidores que já estão aposentados. Inclusive, a questão dos servidores públicos, hoje a conta é bem mais alta. Um número bem menor de servidores públicos consome quase exatamente o mesmo valor de muitos milhões de brasileiros que se aposentaram pelo sistema da Previdência Pública, ou seja, da Previdência que se tem hoje no país. Diante desse caso se eu tenho mais impostos sendo gerados, ótimo, a atividade econômica está se aquecendo e se a gente tiver 5% de crescimento da economia, o impostômetro vai explodir. Obviamente, as empresas estão gerando riqueza, as pessoas estão comprando, tem impostos sendo pagos na cadeia produtiva do país. Isso é bom. Agora, a questão de como é que se gasta esse dinheiro e por que o Estado, em algum momento, não consegue devolver ao cidadão, precisa saber o que foi errado lá atrás que hoje compromete as finanças. Há problemas de má gestão? Sim, a gente tem isso claramente, há problemas de corrupção também, mas há problemas de engessamento pela legislação de como se gasta o orçamento público, ou seja, a discussão é bem maior. Isso tudo demonstra claramente o quanto é importante você participar efetivamente das eleições deste ano. Essas discussões precisam aparecer muito mais do que
aqueles discursos cheios de conversa fiada que se tem em boa parte das eleições. O país é complexo, mas a gente precisa dele para poder viver, né? Vamos seguir. Bom, o número de famílias endividadas caiu pelo terceiro mês consecutivo agora no mês de junho, e os dados são da Confederação Nacional do Comércio, e tem um detalhe muito importante aí, porque a queda obviamente é positiva, mas o ritmo foi muito lento. O Marcelo Castilho está conosco no Rio e tem mais detalhes. Oi, Marcelo, boa noite. Oi, Piotr, boa noite a todos. A PEIC, que é a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, é apurada mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio desde janeiro de 2010. O percentual de famílias endividadas caiu pelo terceiro mês consecutivo, de acordo com esses dados aí da CNC. O estudo mostra que 58,6% das famílias tinham pelo menos uma dívida no mês de junho, percentual que era de 59,1% em maio e de 59,4% em junho do ano passado. Das 18 mil pessoas ouvidas nas capitais do país, 13,4% afirmaram estar muito endividadas. A maior parte das dívidas, é bom lembrar, continua sendo o cartão de crédito, responsável por 76,3% dos casos. Carnês são 15,2% desses casos e o financiamento do carro, outros 11,2%. O número de famílias com dívidas e contas em atraso também caiu de 24,2% em maio para 23,7% em junho. Na comparação anual, houve redução de 1,9 ponto percentual. O tempo médio de atraso para o pagamento de dívidas foi de 63,6 dias em junho de 2018, acima dos 62,8 no mesmo período de 2017. Em média, o comprometimento com as dívidas foi de 7,2 meses, sendo que 32,9%, quase 33% das famílias possuem dívidas por mais de um ano. E 20,2% das pessoas endividadas declararam ter mais da metade de sua renda comprometida com o pagamento dessas dívidas. Piotr. Muito obrigado, Marcelo. Só para complementar os dados aí sobre a questão do consumidor, como é que o brasileiro está vivendo, uma outra pesquisa também divulgada hoje, do SPC Brasil, do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, mostra aqui que as compras, aliás, 33% dos usuários de cartão de crédito, que é a forma de crédito mais utilizada no país e que tem uma das piores no sentido de maiores taxas para quando você passa do limite ali e não paga, 33% dos usuários do cartão de crédito não sabem o quanto gastaram no mês de maio. Aí tem uma inovação que os bancos digitais e boa parte dos bancos hoje já oferece. Se você tiver o aplicativo do seu cartão ali no telefone, no smartphone, que todo mundo tem, smartphone não é só para ver vídeos do YouTube, né? Mas enfim, dá para você verificar ali o que você gastou e você consegue ter esse controle maior. Mas vamos lá, as compras em supermercados e remédios lideraram gastos no cartão. Nós estamos falando assim de gastos necessários, as pessoas não estão gastando só porque elas querem, é porque elas precisam. Brasileiros que dizem viver no aperto financeiro cresceu de 80% para 84% nessa pesquisa. E em cada 10 consumidores, 2 não conseguiram parcelar alguma compra em maio, ou seja, não tiveram crédito. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar da indústria 4.0 e das novas profissões que estão surgindo, segundo um estudo divulgado hoje pelo Senai, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Logo depois do intervalo, a gente volta com o cenário econômico. Já de volta aqui com o cenário econômico. Olha, o presidente Michel Temer assinou há pouco em cerimônia no Palácio do Planalto a medida provisória que cria o novo regime automotivo brasileiro, Rota 2030 Mobilidade e Logística. Algumas das metas que vão ser implantadas são as seguintes: pesquisa e desenvolvimento, isso quer dizer o seguinte: as empresas será concedido, na verdade, um crédito de até R$1,5 bilhão de reais, mas para fazer justo a esse benefício, as empresas terão a indústria, na verdade, como um todo, terá de garantir um aporte mínimo de 5 bilhões em pesquisa e desenvolvimento por ano. Eficiência energética, a meta obrigatória de incremento de 11%
na eficiência energética de veículos até 2022, ou seja, até bem pouco tempo a partir de agora, né? Desempenho estrutural, incorporação de chamadas tecnologias assistivas à direção, nós estamos falando de segurança aqui, e etiquetagem veicular, ou seja, os veículos comercializados no Brasil receberão etiquetas que informarão de maneira extremamente clara e direta ao consumidor a eficiência energética e os equipamentos de segurança instalados, ou seja, mais clareza de informação também para o consumidor. Bom, quais são os desafios para se implantar a indústria 4.0, que a gente chama de quarta revolução industrial também, de forma que isso seja ampla e atinja o maior número de indústrias no país, melhorando, obviamente, o conceito de competição no Brasil, ou seja, da capacidade de competição do Brasil, a competitividade brasileira no mundo. A internacionalização é uma realidade hoje, o Brasil já faz parte disso, há indústrias brasileiras que já fazem parte disso, mas é preciso criar um ambiente que favoreça a entrada de mais empresas nesse cenário. Acompanhe um trecho da entrevista de Guto Ferreira, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que fala justamente sobre essa indústria 4.0. Essa entrevista vai ao ar amanhã na íntegra, mas nós separamos um trecho para você acompanhar já a partir de hoje aqui no Cenário Econômico. Acompanhe agora, exatamente. Nós temos uma média brasileira, eu não vou nem falar da média antes, mas eu vou falar, nós temos algumas empresas que estão absolutamente conectadas, multinacionais e empresas brasileiras, essencialmente brasileiras, estão conectadas com o mundo. Elas estão na indústria 4.0 já, e a indústria 4.0 é um conceito de completa inovação no setor, de como é que as coisas são feitas e como elas continuarão a ser feitas. Ou seja, aquele velho padrão fabril, aquilo já foi abandonado, ou seja, é uma automação gigantesca. Vamos lá. Mas eu tenho, ou seja, dentro do país, eu sei como as coisas funcionam e como elas devem funcionar no futuro. Mas funcionam agora, no presente. Ou seja, eu não preciso ir a qualquer outro lugar do mundo para ver uma empresa moderna trabalhando, conectada ao mundo. Sem dúvida. Por que eu ainda tenho resistências, eu não sei se da média, mas de uma parte ainda importante do legislador, de pessoas importantes na sociedade, e eu estou falando do judiciário, às vezes que barra algumas medidas, protela decisões. Eu tenho ainda um ingrediente no Brasil chamado insegurança jurídica, que é um terror para qualquer investidor. Insegurança jurídica, o espectador do cenário econômico sabe muito bem, é claramente aquilo. Eu entro no jogo sem saber qual é a regra pode mudar, e aí não dá. Aí ninguém é doido de entrar num jogo sem saber qual vai ser a regra. O problema é que num cenário onde você tem, por exemplo, uma crise global de economia, como aconteceu recentemente há alguns anos, todos os cenários ficam um pouco mais instáveis. No momento em que esses países fazem o trabalho de casa e o Brasil não faz, o Brasil não fica atrativo. E não fica atrativo naquele momento. Ele não fica atrativo para sempre. Enquanto ele não fizer o trabalho de casa. Enquanto ele não faz, os outros vão ganhando terreno. Num cenário de economia globalizada, e aí eu estou falando de cadeia global de valor, dos produtos sendo internacionalizados, uma cultura exportadora, isso é absolutamente ruim. Uma das coisas que justifica esse pensamento errado no país é que a gente entende que os 200 milhões de habitantes, os mais de 200 milhões, são um mercado consumidor que podem suprir qualquer tipo de problema. E isso não é verdade. Por isso eu falei da colonização digital. O mercado, por exemplo, digital, as compras digitais pelos meios digitais, elas vão aumentar cada vez mais, respondendo por uma boa porcentagem do lucro dessas empresas. Cada vez que a gente não tem previsibilidade ou investimentos externos aqui, obviamente a gente fica para trás nesse jogo global. É por isso que eu disse que nós estamos hoje nessa fase de grupos ainda. O Brasil precisa dar um passo. O primeiro passo, eu reforço, é a reforma tributária. Essa entrevista na íntegra com o Guto Ferreira, da Agência Brasileira, você acompanha amanhã aqui no Cenário Econômico, às 7 horas da noite, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Bom, falando em indústria 4.0, o Senai divulgou uma pesquisa, na verdade um estudo, que mostra quais serão as 30 novas profissões agora desta quarta revolução industrial e também outras profissões que vão ganhar relevância com esse momento, vão passar por alguma transformação e elas, portanto, serão mais relevantes a partir de agora. Nós selecionamos apenas algumas, evidentemente. Aqui as novas profissões, engenheiro de cibersegurança, ou seja, essa questão, como todo mundo está conectado hoje, eu preciso saber como é que eu consigo manter a segurança nesse ambiente cibernético. Técnico de informação e automação, a indústria evidentemente está nesse mercado hoje. Mecânico de veículos híbridos, ou seja, a lógica de combustão pura e simplesmente está sendo abandonada aos poucos. É esse mecânico que vai consertar o seu carro daqui a algum tempo. Projetista de tecnologias 3D, ou seja, tridimensionais.
Essas são algumas das novas profissões. Vamos dar uma olhadinha nas que se tornarão mais relevantes a partir de agora, embora vão passar também por algumas transformações. Técnico programador de jogos digitais, que já é uma realidade hoje, mas continua sendo extremamente valorizada no futuro. Programador multimídia, eletromecânico de automóveis e mecânico de manutenção automotiva. Ou seja, a história do novo carro dá claramente o quanto que a tecnologia também do novo mecânico precisa ser conhecida e ser aplicada por esse novo mecânico na manutenção de veículos. Bom, esse estudo foi feito pelo Senai. Eu me lembro, em 1987, eu me formei em mecânica geral pela Escola Senai Mário Dedini de Piracicaba. Ser mecânico geral naquele momento era exatamente uma profissão pelos próximos 30 anos. Passou por transformações, obviamente, mas a gente viu exatamente o quanto que a indústria cresceu e o quanto que a indústria avançou e é preciso avançar junto. O cenário econômico de hoje termina por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você, até amanhã.